Olá, sejam todos bem-vindos em mais um programa do Pod Discípulo no meu canal no YouTube Fala Discípulo. E hoje estamos aqui com um visitante ilustre. O nosso convidado de hoje, um grande homem de Deus, um sonhador, um homem cheio de sonhos, cheio de conquista, mas que nem sempre foi assim. Um provedor, um pai de família. Está aqui com nós hoje meu grande amigo, pastor Juliano Ávila. Seja bem-vindo, o senhor é bem-vindo aqui e creio que temos grandes coisas juntos para fazer e alcançar vidas, que esse é o nosso objetivo. Obrigado por estar conosco aqui, pastor. Glória a Deus, eu que agradeço, pastor, pelo convite. É uma alegria estarmos juntos e nesse momento trazendo então um pouco da nossa história, um pouco do nosso testemunho, e eu creio assim que grandes coisas Deus tem preparado, assim como tem preparado para a minha vida, também para todos que estão nos assistindo neste momento. Uma boa noite a você que está nos assistindo, que Deus venha liberar algo muito precioso sobre a tua vida. E eu agradeço, pastor, pelo convite de estar aqui nesta noite abençoada. Glória a Deus. E o nosso tema de hoje é a conquista através da perseverança. E logo que eu comecei, que Deus me deu esse tema, sempre veio o seu nome. O teu nome, vou falar assim, porque nós já somos conhecidos. Então, sempre veio o teu nome, Juliano, na minha cabeça. Eu creio que Deus já inspirando, porque a gente conhece teu testemunho e eu sei o que tu é hoje, eu sei das tuas qualidades, virtudes, inclusive que sempre teve, né? Mas nem sempre foi assim. Então, tu teve um passado onde tu teve que perseverar para vencer. Eu creio que isso vai ser muito edificante para aquele que hoje precisa escutar algo, para aquele que talvez não tenha uma condição hoje, né? E a gente estava até comentando antes de começar esse programa, né? Que seria realmente para isso, para aquele que está desacreditado, para aquele que não vê a luz no fundo do túnel, né? E depois desse programa, dessa nossa conversa, realmente ele vai se encher dessa fé, ele vai se encher dessa vontade de vencer e vai ser um vencedor, porque hoje tu é um vencedor. Amém. Eu já quero te perguntar agora de início, como o tema é essa, o que significa para ti a conquista? Perseverança nós sabemos, todos nós sabemos que perseverança é esperar, é insistir, é estar firme naquilo que Deus te deu, naquele propósito que tu tem, crendo que existem promessas de Deus, mas independente do lugar, das circunstâncias, mas o que significa para ti então essa perseverar, conquistar através da perseverança? Bem, pastor, eu entendo que, falando ainda da perseverança, existem dois tipos de perseverança. Aquela perseverança e esperança firmada no nosso conhecimento, naquilo que nós achamos certo, ou até mesmo naquilo que nós somos capazes de fazer. Sim. E também existe a perseverança, a esperança e a confiança naquilo que Deus pode fazer sobre a nossa vida. E eu vivi isso. Por muito tempo eu tive uma esperança, uma perspectiva de conquistar algo por mim mesmo, pela minha força, pela minha capacidade, pela minha inteligência. E em alguns momentos eu acabei me frustrando em saber que algumas coisas eu conseguia conquistar e outras não estava no meu alcance, mesmo que eu havesse todo o esforço da minha parte. E foi aonde eu tive um encontro com Deus e eu descobri que Deus ele tinha promessas para minha vida, e essas promessas elas eram exatamente projetadas para minha vida, e eu comecei a entender que a esperança, a perseverança de conquistar algo, quando está firmado em Deus, então é certa a nossa vitória. E foi isso que aconteceu na minha vida. E eu quero contar um pouquinho a respeito da minha conversão, dos meus primeiros passos com Jesus. Que idade tu tinha? Eu tinha em torno de 16 anos, mais novo. ou menos, 16 anos, e quando eu tive o primeiro contato com Jesus, porque eu venho de uma família muito incrédula, uma família que não tinha uma crença nem em Deus e nem em nada. Então eu era uma pessoa muito crítica, até mesmo do Evangelho, de Deus,
fui criado dessa forma. Sim. E então foi criado um bloqueio na minha vida e eu não acreditava, não cria. Minha esposa começou a frequentar a igreja, buscar a presença de Deus, e isso trouxe para a minha vida um desconforto, porque eu não aceitava isso, eu não queria isso. Isso trouxe discussões, brigas, embora ela tendo uma paciência, buscando em Deus, o fato dela ir para a igreja, aquilo me tirava do sério. Era uma briga quando ela ia e outra quando ela voltava. Então algo assim que realmente começou a incomodar a minha vida. Mas eu quero falar sobre 3 conquistas que fizeram com que isso mudasse, com que esse pensamento de não crer em Deus fosse transformado em uma confiança fiel em Deus. E nesses 3 passos, o primeiro foi a primeira conquista da minha vida. O meu sonho era ser pai, e a minha esposa ela tinha uma dificuldade muito grande de engravidar. O segundo passo, segunda conquista, era o sonho que eu tinha de sair do lixão, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E a terceira conquista que fez com que não só eu me convertesse, acreditasse no poder de Deus, mas também entregasse a minha vida ao Senhor, foi a restauração do meu casamento. Então, foram 3 passos, 3 etapas na minha vida, aonde eu comecei a conhecer o poder de Deus através da perseverança, crendo na conquista em Cristo Jesus. Coisa boa. Então, o primeiro momento que eu tive, a primeira experiência que eu tive com Deus, foi realmente quando eu ouvia alguém em cima do altar falando que não existia impossível para Deus. Só que naquele momento existia um impossível na minha vida, que era ser pai. Minha esposa não podia ter filhos, ela tinha uma dificuldade muito grande. E quando eu comecei a caminhada com Cristo, eu fiz um desafio a Deus, sem conhecer exatamente quem era Deus, o que Deus podia fazer, mas crendo na palavra que estava sendo ministrada, pregada. Eu fiz um desafio com Deus. E eu disse: Deus, se realmente o que está sendo ministrado é verdade, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor faz com que aquele que não consegue conquistar venha conquistar, então o Senhor me deu um filho. Era o meu projeto, era o meu sonho que eu tinha, e eu fiz esse desafio com Deus. Só que naquele momento que eu fiz esse desafio com Deus, eu entendi, ao decorrer dos dias, porque não levou muito tempo, eu entendi que muito mais do que um filho, muito mais do que realização dessa conquista, desse sonho, era mais precioso ter a presença de Deus na minha vida. Amém. Então, naquele momento que eu fiz aquele desafio com Deus, eu comecei já uma caminhada com Deus. Eu entreguei a minha vida. E poucos dias depois, embora eu tivesse feito esse desafio com Deus, eu tomei uma decisão. Deus atendendo ou não atendendo, eu preciso dele. Exato. Deus me dando filho ou não me dando, eu preciso dele. Ou seja, houve naquele ato, naquele momento, daquele desafio com Deus, um destravar na minha vida. E eu comecei a caminhar com Deus. E eu lembro que eu acabei já entregando a minha vida a Jesus, me batizando, e 3 meses que eu tinha colocado o primeiro, de 3 meses que eu tinha colocado o primeiro pé dentro da igreja, eu descobri que a minha esposa estava grávida de 3 meses. Glória a Deus. Né? Então foi assim uma resposta de Deus, e eu tinha feito aquele desafio no início com Deus, só que eu não fiquei esperando a conclusão daquele milagre para mim entregar minha vida para Jesus. Não, eu fiz um desafio, coloquei diante de Deus. Deus, eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto, eu tenho essa vontade, mas eu entendi que para que aquilo se realizasse ou não, eu precisava já entregar minha vida para Jesus. Entregar, deixar ele começar a trabalhar. Isso, Exato. Tu entendeu que a perfeição, que o mais importante era a presença dele na tua vida. E as coisas ele iria acrescentar conforme a vontade dele. Exatamente. Esse é o engano que muitas vezes nós temos na nossa mente.
Sim. que nós temos que buscar as coisas materiais primeiro. A Bíblia diz que nós devemos, que isso tudo é consequência, é resultado que Deus vai acrescentar se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus. Então, com filho ou sem filho, nós precisamos da presença. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós precisamos da presença de Deus. Com paz ou sem paz, até que ela venha, nós precisamos da presença. Esteja como estiver, o princípio é a presença. A presença dele. E nesses 3 meses, junto com a realização do sonho de ser pai, também a minha esposa, ela é totalmente curada de uma depressão muito profunda, de uma depressão terrível que ela vivia, de acordar à noite desesperada, ouvindo vozes, vendo vultos, e Deus libertou, curou ela. Então, no mesmo momento que Deus me presenteia com um filho, Deus também cura minha esposa. E eu comecei a entender naquele momento que a minha vida já não tinha mais sentido sem aquele Deus. Que a minha vida já não tinha mais sentido. Então, aquele pensamento incrédulo, aquele pensamento sem confiança em Deus, e tinha um orgulho dentro de mim, que eu achava que eu era autossuficiente para mim. Eu entendi naquele momento que, quando eu não tinha mais condições de alcançar algo e Deus veio e me entregou, é que a minha vida tinha que estar no altar dele, tinha que estar na presença dele. Glória a Deus, já era um projeto que ele tinha para a tua vida. Por tudo que tu passou, realmente é algo muito grande da parte de Deus. E hoje, quem te vê hoje, quem te conhece hoje, entende, através do teu testemunho, por que tanta coisa, porque Deus te levantou realmente para tocar em gerações e nações, e tem te usado de maneira extraordinária, e de maneira muito forte, né? Amém. Graças a Deus por isso. Mas tu me chamou de santo, falou do lixão. Do lixão para o altar, até foi um texto que a gente colocou isso, através da nossa conversa. Qual é a tua ligação com o lixão? Amém. Nesse período de início de conversão, e também até mesmo no nascimento do meu primeiro filho. Sim. Quantos filhos tu tem? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos, as meninas. Ou seja, Deus me abençoou com o filho da promessa, que é o Júnior, né? Sim. E também depois ele continuou abençoando, me deu a Camila, a Letícia, são filhos abençoados. Deus me deu uma esposa abençoada, filhos abençoados, todos eles na presença de Deus. Então, Deus, ele preparou um pacote muito lindo para minha família, para minha vida, e eu glorifico a Deus por isso. Amém? Mas, voltando à questão que o pastor me perguntou, a questão do lixão, era de onde nós tirávamos o nosso sustento, entende? Eu, a pastora, e por muito tempo, ao ponto de esse mesmo filho da promessa, mesmo pequeno, nos acompanhar nesse lixão, muitas vezes, e assim, aquela situação, embora fosse um trabalho digno, não era o que eu queria para mim. Nós nunca, eu e minha esposa, embora dali do lixão, onde nós trabalhávamos, nós tirávamos ali o brinquedo das nossas crianças, nós tirávamos ali a roupa, muitas vezes, o calçado, o sustento da nossa família saía daquele lixão. Então, mas nós nunca murmuramos, reclamamos e nunca permitimos que aquele lixão ele conseguisse soterrar a nossa fé. Então nós tínhamos uma fé e uma confiança de que aquilo que nós estávamos vivendo naquele momento era realmente um momento. Deus, em algum momento, de alguma forma, de alguma maneira, Deus iria mudar a nossa história, nos tirar daquele ambiente. Nós, embora não sentíssemos alegria em estar naquele ambiente, nós éramos gratos porque aquele momento era o que Deus estava nos concedendo. Então, a reclamação, a murmuração, a ingratidão a Deus, entende? Não fez parte da minha vida, porque em comparação ao presente de ser pai, estar no lixão não afetava em nada, entende? Eu sabia que é o mesmo Deus
que foi capaz de me dar um filho, também poderia me tirar daquela situação, me tirar daquele lixão. E assim foi. Mas por muito tempo, antes da promessa se cumprir, de conquistar, nós precisamos passar por cima de muitas coisas, né? Era com chuva, com sol, nós caminhávamos ali quase 3 quilômetros para chegar até o lixão, às vezes com chuva, a bicicleta furava o pneu e nós empurrávamos a bicicleta, muitas vezes o Júnior na garupa, né? Mas sempre focado em Deus. Saía do lixão, tomava um banho em casa, ia para a igreja, buscava a Deus, crendo que algo novo Deus tinha para a nossa vida. Então, nunca deixamos com que aquele ambiente, aquela situação viesse nos sufocar ou diminuir a nossa fé. E eu já deixo essa palavra, esse exemplo, esse testemunho para você que está nos assistindo hoje. Não deixe com que as coisas que não estão dando certo ou que não são confortáveis a ti hoje venha impedir de você crer no que Deus tem para ti amanhã. Deus, ele tem um projeto de vida, uma promessa para mim, para a sua vida, para a vida de quem está nos assistindo, mas para que essa promessa se cumpra, é necessário que nós venhamos nos firmar em Deus. Exato. Ter a nossa esperança e perseverança em Deus. Eu creio que quando determinadas pessoas passam por essa situação, bem como tu falou, não é indigna, é um trabalho digno, mas não é um trabalho de preferência de muitos. E todo esse processo teu, eu creio que primeiro porque ele tinha algo muito grande para a tua vida. Creio assim, porque tu tá passando por esse teste. E depois até para servir como testemunho mesmo, para tirar pessoas de determinadas situações e saber que Deus é poderoso e que Deus pode fazer esse tipo de coisa. Então, nada que Deus faz é sem propósito, né? Com certeza. Com certeza. Tu passou por isso para hoje testemunhar do poder e da verdade que há na palavra de Deus, porque graças a Deus tu suportou tudo, perseverou e conquistou. Mas me chama a atenção, talvez não hoje, mas a gente tinha conversado já sobre isso, tu viveu um momento de muita escassez também, né? E lembro que tu falou que saía de manhã para pescar, para ver se pegava o peixe, se pegava, comia, se não pegava, não comia, enfim. Eu lembro dessa história, acho que a gente já comentou. Isso era logo que tu casou. Isso, um pouco mais adiante. Nós já tínhamos o Júnior, o nosso filho da promessa, já com uma certa idade, eu não lembro ali, 8, 9, 10 anos talvez. E realmente nós vivemos um tempo de dificuldade. E devemos entender uma coisa, quando sabemos que Deus tem um projeto, um plano na nossa vida, mas Satanás também tem outro, entende? Então ele vai tentar de todas as formas impedir que o projeto de Deus se cumpra. E o projeto de Deus, para ser interrompido na nossa vida ou avançado, ele depende unicamente da nossa posição diante daquela situação. Então, nós vivemos sim um tempo que eu e meu filho, nós saíamos para pescar, para ter o alimento para comer à noite, né? E mesmo nesse tempo, ainda assim, nós não murmuramos, não colocamos a culpa em Deus, não reclamamos, porque nós sabíamos que no tempo de Deus, que é o tempo perfeito, tudo iria mudar. Mas o inimigo, ele tenta com essas atitudes, com esses problemas, com esses obstáculos, colocar limite na nossa fé. Muitas vezes tentando dizer assim, não, a tua vida, o limite é esse. Sim. Tu vai viver dessa forma pro resto da vida. E aí entra então a perseverança, a confiança em Deus, de determinar e declarar, eu estou assim, mas eu não vou viver assim. A minha história já está na mão de Deus. Então nós precisamos entender que existe um mundo espiritual. Entende? Todas as coisas que acontecem ao nosso redor é espiritual. E essas barreiras que o inimigo tenta é para tentar soterrar a tua fé, soterrar a tua confiança, para que você murmure, para que você reclame e você atrase. Porque quando murmuramos e reclamamos, nós atrasamos o projeto perfeito de Deus sobre a nossa vida.
Então, esse foi uma situação após o lixão que também foi muito, muito forte, muito marcante na nossa vida. Tu já tinha saído do lixão? Sim, nessa época nós já tínhamos saído do lixão, Deus já tinha feito uma obra e estava fazendo e continua fazendo. Isso é muito interessante nós frisarmos, pastor, que a obra de Deus, o projeto de Deus, ele nunca tem limites. Enquanto nós estivermos respirando, Ele está nos aperfeiçoando para viver o projeto e o propósito dele. Trabalhando ao nosso favor, né? Exatamente. Isso é muito importante. Tu tinha falado em sonhos, né? O primeiro sonho, então, era ter o filho. Isso. O segundo sonho era sair dessa situação, trabalhar lá no lixão, enfim. E algum outro sonhos? E o terceiro sonho, de vários e projetos que marcaram a minha conversão, mas eu separei esses três principais assim, e o terceiro deles era a restauração do meu casamento. Então, se eu tivesse, o meu projeto era ter o meu filho, sair daquela situação de miséria, porque embora fosse um trabalho digno, não era um trabalho que nos sustentasse com conforto. Era um tempo de miséria, era um tempo de falta, era um tempo que nem sempre tinha comida na mesa, nem sempre tinha o calçado, a roupa para vestir, entende? Então era um tempo difícil, uma situação difícil e que eu buscava em Deus, para Deus realizar. E o terceiro era, então, a restauração do nosso casamento, que uns vêm pelo amor, outros pela dor, e realmente eu e minha esposa, nós viemos a Cristo com o nosso casamento destruído. Nós não tínhamos mais paz, a nossa vida era regrada a brigas, discussões, desentendimentos, acusações, e isso estava nos destruindo, nos separando, dividindo a nossa vida. E aí eu pergunto muitas vezes, e nós tínhamos Deus, estávamos na igreja? Sim, nós já conhecíamos a Deus e o nosso casamento estava destruído. Por isso eu falei lá no início que a nossa vida é um constante processo de aprendizado e de transformação. Quando nós colocarmos um limite e dizer, não, até aqui tá bom, então realmente Deus para de agir. Mas quando nós estivermos dando liberdade para Deus agir, o Espírito Santo agir, Ele continua fazendo. Então a nossa vida ela foi marcada por o nosso início de casamento e conversão foi marcado por muitas brigas, muitas discussões, até que nós entendemos que o mesmo Deus que nos fez pai e mãe, o mesmo Deus que nos tirou do lixão, era o mesmo Deus que podia restaurar o nosso casamento. Só que tem um porém. Ser pai era obra de Deus nas nossas vidas, apenas de Deus, porque a nossa parte já estava sendo feita e não tínhamos o resultado. Sair do lixão, também nós estávamos ali sem murmurar, sem reclamar, mas mais do que isso era agir de Deus. Mas no caso do casamento, é o agir de Deus e uma renúncia minha e dela. Então, esse terceiro sonho, ele exigiu renúncia minha, renúncia dela, exigiu uma transformação. Eu tive que passar por cima do orgulho, da ira, eu tive que passar por muitas coisas, porque assim o engano de Satanás, muitas vezes na mente da pessoa, a Bíblia diz que ele lança setas na nossa mente, é que Deus ele vai estalar o dedo e as coisas vão mudar, e tudo vai ficar mil maravilhas. E aí você começa a tua caminhada com Deus e se não se torna mil maravilhas, vem uma chamada frustração. A pessoa se entristece, se angustia e não demora muito, abandona a presença de Deus. E no caso do nosso casamento foi realmente, teve que existir um esforço e continua existindo. Porque nós precisamos, Paulo diz assim, eu conheço o caminho do navio no mar, eu conheço o caminho da aranha na teia, mas eu não conheço os mistérios do casamento. Então é algo que realmente cada casal precisa encontrar, descobrir, entende? Como consertar o seu casamento, mas com a esperança em Deus, com a perseverança em Deus, com a
prática da palavra e da instrução de Deus, tudo foi possível. E hoje eu tenho um casamento abençoado, uma esposa abençoada, que também prega a palavra, que também é muito usada pelo Senhor, e tudo isso porque... Toda a família, né? Exatamente. A gente que conhece já há um tempo, somos amigos, né? O que chama a atenção na tua família, Juliano, é essa unidade, esse companheirismo, sabe? Tanto do Juliano, que a gente conhece, das meninas, eles estão sempre muito fechados, sempre muito juntos, né? Embora já estão lá, não sei a idade, mas já são maior da idade quase, né? Mas estão sempre unidos, isso chama atenção. Eu creio que até por esse processo todo que passaram junto, alegres, né? Mas é uma coisa, é um exemplo. A tua família é um exemplo de amor, de dedicação, entendeu? E isso, quando eu te conheci, me chamou a atenção. O amor e o respeito que todos eles têm por ti, pela Alice, né? Isso é muito bom. Para o pai deve ser muito orgulhoso, né? Com certeza. Coisa boa. Veja bem, pastor, o que o senhor falou agora é muito interessante, porque a tendência no meio da luta, da dificuldade, da batalha, é a desunião, é a separação. No meio de confusões, brigas e coisas que não dão certo, a tendência é cada um ir para um lado, né? E no nosso caso foi ao contrário. As lutas, até hoje, se um de nós enfrentarmos uma luta, a família toda cai em cima para ajudar. Entende? Então, por quê? Porque entender o projeto que não é humano, é de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Então, quando eu e minha esposa entendemos que nós tínhamos um acesso direto a Deus através do Espírito Santo, nós começamos a acessar a Deus através do Espírito Santo, orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, e até hoje é assim, e continuará sendo enquanto nós vivermos, porque nós não podemos baixar a guarda. Não é porque Deus me deu um filho, porque Deus me tirou do lixão, porque Deus restaurou meu casamento, que o inimigo vai olhar para mim e vai dizer: não vou mais insistir, não vou mais investir na tua vida. Não, é vigilância, né, pastor? Eu às vezes brinco falando que a gente tem que aprender com o inimigo, porque não desiste nunca, né? Tu tem que aprender que ele nunca desiste. Ele persevera, ele está sempre tentando te derrubar. Mas depois que tu tem essa presença de Deus na tua vida, depois que tu é cheio e crê nessas promessas de Deus, independente do lugar que tu estiver, independente de onde tu for, se Deus está contigo, tu está cheio dessa presença, nada é difícil, né? Então, às vezes eu falo com alguém que chega para a gente aconselhar, que independente da circunstância, independente do cenário, se tu tá cheio de Deus e crê realmente, tá abraçado nas promessas de Deus, tu consegue passar por situações adversas tranquilamente. Tu tem esse entendimento que isso é passageiro, que isso faz parte dessa jornada e tu vai vencer porque tu crê naquilo que Deus escreveu para tua vida. Então, realmente, tem pessoas diferentes que Deus separa de maneiras diferentes. E eu creio que tu foi essa pessoa que Deus separou de uma maneira diferente, porque tem algo grande para já estar acrescentado, porque hoje tu, glória a Deus, trabalhou em empresas de nome, foi responsável por vários setores, hoje vive na igreja em tempo integral, então consegue dar um conforto melhor para tua família. Bom, hoje, né, glória a Deus, Deus te prosperou muito. E como pode uma pessoa desacreditada, vamos dizer assim, que viveu uma vida inteira lá juntando aquilo que era sobra dos outros, entendeu? Vencer na vida, porque tu é um vencedor. Amém. Conquistar algo na vida, os filhos encaminhados, as filhas, tudo. Então, cada um já encaminhado para o futuro bom, né? E como pode isso, para aqueles que estão nos escutando agora, até mesmo que estão trabalhando lá no lixão, que até hoje existe essa reciclagem, né? O que tu diria para eles? Tu saiu de lá e venceu na vida. O caminho para isso. E o valor que as coisas têm. É uma coisa que eu sempre me pergunto. Tem valores diferentes, com logicamente. Certeza. O valor que tu dá até para uma vida com Deus e o valor que tu dá para cada conquista tem um gosto diferente, tem uma motivação diferente, eu creio, né? Com certeza. Cada conquista, ao olhar de pessoas de fora, por menor que seja,
para mim e para minha família, são enormes conquistas. Porque o valor foi agregado a qualquer coisa que nós venhamos conquistar, de onde Deus nos tirou. Nós temos como tema hoje, do lixo ao altar. Por que nós colocamos dessa forma? Porque depois de toda essa transformação, de toda essa obra de Deus na minha vida, Deus, ele ainda na sua infinita misericórdia, ele nos escolhe para pregar a palavra. Ele nos escolhe para levar esse testemunho, a palavra do Senhor a muitas pessoas, né? E isso tem acontecido. E isso foi um bônus, um presente de Deus. Algo a mais dele. Uma coisa nós devemos entender: Deus, ele não tira uma pessoa do lixão sem um propósito. Deus, ele não tira uma pessoa de uma enfermidade de câncer sem um propósito. Deus, ele não tira uma pessoa de um casamento fadado à derrota sem um propósito. Existe um propósito maior, entende? Então, o que Deus fez na minha vida e continua fazendo, é possível fazer também na tua vida. É só você confiar e entregar a sua vida ao Senhor e esperar com paciência no cumprimento das palavras, das promessas de Deus sobre a tua vida. Então não importa hoje se você é um catador de lixo, se você está doente, se você está dentro de um casamento destruído e derrotado, eu quero declarar sobre a tua vida que o mesmo Deus que agiu na minha vida, transformou a situação, transformou a minha vida, também está aqui para transformar a tua vida. Talvez você esteja aí também vivendo uma situação que não consegue ter filhos, Deus tem para te dar. Talvez você esteja numa situação totalmente destruída na tua casa, mas se você tiver uma perseverança em Deus, uma confiança em Deus, Deus, ele move céus e terra em favor da tua vida. Tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para que as coisas cooperem para o meu bem, para o teu bem, nós precisamos o quê? Amar a Deus. Confiar em Deus, pastor. Exatamente. Amém? É o que eu estava pensando, o que leva uma pessoa que tira o sustento ali do próprio lixo e passa o dia naquele lugar, mas do mesmo tempo cheia de sonhos, cheia de projetos, aquilo ali. Esse é um exemplo. Eu creio que é por ali que Deus te usou, te resgatou e te colocou para justamente fazer o que tu faz hoje, levar a palavra dele, a verdade e a esperança para aqueles que, às vezes, nem estão num trabalho, numa situação dessas, né? Às vezes as pessoas até não dão valor para aquilo que, no momento que estão vivendo, não estão como queriam, mas numa situação até melhor do que tu já teve, e reclamam, né? E aí se frustram, não tem mais sonho, não tem vontade mais de viver. Eu creio assim, que nós não pedimos para nascer, foi Deus que nos escolheu. Também não temos direito de morrer. Quem nos dá a vida é Ele e quem nos tira é Ele. O que a gente precisa entender é justamente esse intervalo e saber administrar entre o nascimento e a morte. Entendeu? E esse ponto aí onde Deus te levantou é justamente para levar as pessoas a entender esse intervalo e viver a melhor maneira, viver o melhor nesse período, desde o nascimento até a morte. Até vou falar nisso no culto de quinta. Deus tem me incomodado com isso, porque esse é o momento da gente, como igreja, como pastor, como filhos de Deus, como humanos. Não precisa tu ser da igreja, ter uma vida que Deus para te abençoar ou fazer o bem para as outras pessoas, né? Mas o grande desafio nosso é trabalhar nesse intervalo para que as pessoas se organizem melhor para viver o melhor. E tu, com certeza, tu tem algo especial. Deus separou, tão novo, 16, 17 anos, tu falou, né? Isso. Com toda essa história, com toda essa trajetória para tocar em vidas, para tocar em nações, porque realmente até esse é um projeto que Deus tem para a tua vida. Nós falamos um pouco aqui do testemunho do pastor Juliano, impactante, é algo assim, realmente notória a presença de Deus na vida dele, na vida da família dele, e Deus levantou ele em lugares mais altos, sim. E agora ele tem um projeto que vai começar a levar esse testemunho, essa palavra de Deus
para outras nações, para outras cidades. Ele está com um projeto de pastor missionário que vai estar visitando várias cidades e várias igrejas e contando um pouco da vida dele. Então começamos a entender a partir desse projeto o que Deus tem para a vida dele. Então, um grande homem de Deus, um grande pai de família, provedor da sua casa. Eu particularmente posso falar, porque te conheço, fizemos uma amizade muito grande, né? Já até faz tempo que eu não vou jantar lá, né? Falando nisso. Tá convidado. Então, eu tenho acompanhado o teu crescimento em todas as áreas e inclusive na área financeira, que Deus tem provido de tudo, graças Amém. A Deus, né? Eu sei que tem muito mais para vir sobre a tua área financeira, mas já está desfrutando do melhor que tem nessa terra, já está indo em lugares grandes. Então, isso tudo que tu passou, valeu a pena? Com certeza, se tivesse que passar de novo, eu passaria de cabeça erguida, por saber que Deus está logo ali, nos esperando, né? Então Deus, ele nos deu esse projeto agora, que é o seminário profético Desperta-me. Sim. E é algo assim que tanto eu quanto a pastora Alice, nós contamos parte do nosso testemunho e ministramos em cima desse testemunho na vida de outras pessoas. Sim. E tem sido algo assim sobrenatural que Deus está começando a fazer e fará ainda, em nome de Jesus. Já tem esse mês toda a agenda de viagem? Sim, já tem. Ontem nós ministramos lá em Camobi, na Igreja Jesus para as Nações. Hoje estaremos em Cruz Alta ministrando a palavra de Deus, e também dentro desse seminário Desperta-me. E Deus tem despertado muitas pessoas através desse testemunho. Nós, muitas vezes, quando estamos vivendo tempos difíceis, não entendemos o porquê. Mas depois que a promessa de Deus começa a se cumprir, nós entendemos. Viveu isso para resgatar outras pessoas. Então é isso que hoje nós estamos disponíveis a Deus, para Deus nos usar da forma que Ele desejar. Mas que coisa boa. Mas então, eu quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez. Sei dos teus afazeres e sei desse tempo que separou para estar aqui, para abençoar a vida. Para nós é um prazer e eu quero estar mais junto contigo, vamos estar conversando mais. E esse teu projeto, assim, nasceu no coração de Deus e vai tocar as nações em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer também vocês que estão conosco e tu que está passando por alguma adversidade, que acha que não tem mais sonho, acha que nada é mais possível, que chegou ao fim. Eu quero te dizer que esse é o teu começo. Pega esse testemunho do Juliano. Quem na situação dele estaria cheio de sonhos, cheio de esperança, e quem iria perseverar para vencer? Pega o exemplo desse grande homem de Deus. Tu pode entrar no canal dele no YouTube, vou pedir para ele falar, que ali vai ter mais testemunhos, mais das suas pregações, mais um pouquinho da sua vida. O senhor é no YouTube? No YouTube, Juliano de Ávila. Juliano de Ávila. Entre lá e saiba mais da vida desse grande homem de Deus. Amém? Pastor Juliano, mais uma vez, muito obrigado. Que seja sempre assim esse homem ousado, cheio da unção, cheio do poder de Deus, e que Deus lhe use poderosamente cada vez mais. Amém? Eu que agradeço. Deus te abençoe, então. Fique na paz e um grande abraço. Na próxima quarta estaremos juntos, então, às 20 horas. Fique na paz.